Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Estamos mais uma vez aqui em nossa congregação, a Assembleia de Deus, aqui na Rua Pio 12, 125, no bairro Mataíde, pregando a palavra de Deus. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, e continua a operar em nossos corações, nos despertando o interesse de participar da escola bíblica dominical, o ensino da palavra de Deus, os cultos de doutrina, para que possamos assim aprender. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós não podemos parar no tempo, nós temos que seguir adiante, buscar sabedoria, procurar aprender a palavra de Deus, colocar em prática também em nossa vida espiritual aquilo que nós aprendemos. Jesus Cristo, Ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais delas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus também disse nas suas palavras: minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, nós precisamos dar ouvidos às palavras de Jesus. É ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, fazer aquilo que Jesus Cristo nos orientou. Se não fosse importante o estudo da palavra de Deus, Jesus Cristo não tinha dito, não teria sido descrito no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais delas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus não teria nem mencionado essas palavras se não fosse imprescindível nós estudarmos as Escrituras. E ele também disse, João 10 e 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então precisamos dar ouvidos à voz do Senhor, obedecer a palavra de Deus, porque a palavra descreve a vontade de Deus. Para que saibamos qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, precisamos estudar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Quer aprender de Jesus? Então estude a palavra de Deus. Jesus falou: elas é que de mim testificam, em João 5,39. Então, nós hoje, meus amados irmãos, vamos fazer um estudo bíblico, e ele tem por título: enganando-vos com falsos discursos. É uma pergunta. Enganando-vos com falsos discursos? Muito bem. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, o livro a qual escreveu Tiago. Tiago, meus amados irmãos, capítulo de número 1, versículo de número 19. Vamos examinar a palavra de Deus. Vamos estudar as Escrituras. Quanto mais nós estudarmos a palavra de Deus, mais nós aprendemos a respeito de Deus. É por isso que a Bíblia diz: conheçamos Ele, prossigamos em conhecer o Senhor. Não podemos parar no tempo, não podemos deixar a faculdade ou os nossos estudos antes de terminar. Nós temos que ir até o final. Enquanto nós estamos nessa vida, vivemos uma vida de constante aprendizado. Como disse a palavra do Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Aproveitar bem os nossos dias, buscando o conhecimento de Deus,
estudando a palavra de Deus, para que assim possamos ter a sabedoria divina, sabedoria de Deus. Os homens buscam muito a intelectualidade, a capacitação profissional e intelectual, e muitas vezes se esquece de buscar também a capacitação no que diz respeito à espiritualidade, que é o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus se alcança através do estudo das Escrituras Sagradas. Jesus Cristo mesmo foi quem disse, repitamos de novo: elas testificam de mim. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais delas a vida eterna, e elas é que testificam. Queremos conhecer Jesus? Devemos estudar as Escrituras. Tiago, capítulo 1, versículo de número 19. Epístola de Tiago, ela é uma bênção para nós. Tiago foi irmão de Jesus, foi um líder da igreja em Jerusalém, irmão de Jesus, que escreveu esta epístola. Tiago, capítulo 1, versículo 19, e o versículo de número 26. Até o versículo 26. Nós estamos falando devagar, para que os irmãos possam pensar se estão em casa, abrir sua Bíblia para escutarem juntamente conosco. Tiago, capítulo 1, versículo de 19 a 26. Vamos repetir aqui, vamos falar hoje sobre os falsos discursos, enganando-nos com falsos discursos. É o que diz aqui o texto do nosso estudo no dia de hoje. O título é Enganando-nos com falsos discursos. Será que você está sendo enganado pelos falsos discursos? Você está se deixando levar pelos falsos discursos, indiretamente pelos falsos ensinamentos? É o estudo que nós vamos dar no dia de hoje. Tiago, capítulo 1, versículo de número 19 a 26 é a nossa primeira referência. Graças a Deus. Você já está com a sua Bíblia aberta? Vamos ler. Vamos ler as Escrituras. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Olha que palavra. Tem muita pessoa que se deixa enganar pelos falsos discursos, pela eloquência do pregador, do missionário, do evangelista, do pastor, e se esquece de cumprir aquilo que aprende e ouve. Mas diz Tiago, o irmão do Senhor Jesus, na sua
sua epístola, Tiago, capítulo 1, versículo de número 22: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com os falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu próprio rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e logo vai embora, logo se esquece da sua fisionomia, de como era. Aquele, porém, que observa bem para a lei perfeita da liberdade, temos toda a liberdade, livre-arbítrio Deus tem nos dado, aprende a palavra, busca conhecimento de Deus, tudo isso de graça. Mas aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas cumpridor da obra, mais fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Agora, se alguém entre vós cuida ser religioso, não repreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse tal é sem valor. Não existe, é algo inexistente. Então, nós vemos aqui o apóstolo Tiago falando a respeito da palavra do Senhor, e ele nos orientando, falando a respeito de discursos. Vejam bem, o versículo de número 22 diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Agora você observa e leia também o versículo 26, Tiago 1 e 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua. Discursos são feitos pelas pessoas e eles usam naturalmente a sua língua para poder falar. Quantas pessoas falam tantas coisas que não dizem respeito ao Evangelho, deixam muitas vezes de ensinar a palavra do Senhor para fazerem discursos alheios à fé, discursos alheios ao cristianismo, uma mistura de mundanismo com a igreja, uma mistura de objetivos terrenos com objetivos religiosos. Deus não se agrada desse tipo de discurso. O pior de tudo é que muitas pessoas são enganadas por esses discursos muito bonitos, discursos feitos na intelectualidade do pregador, discursos feitos na eloquência do pregador, mas que na realidade vem misturado a muitas coisas alheias à fé, que Deus não se agrada. Então, se algum pregador cuida ser religioso e não equilibra a sua língua, antes este engana o seu coração, a religião desse tal é vã. Veja bem, o pregador, aqui nós estamos falando de cristão, de alguém que se diz crente. Este religioso, nós podemos mencionar, se alguém
Quem entre vós cuida ser religioso, não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião deste tal é sem valor, ela é vã. Sede cumpridores da palavra, e não somente como daquelas pessoas que ouvem e se deixam enganar pelos falsos discursos destes pregadores. Então, o verdadeiro pregador mantém o foco da mensagem centrada na pregação do Evangelho. É o chamado cristocentrismo. Jesus Cristo é o centro da sua mensagem. Não tem mistura, não tem adendo. É Jesus Cristo o objetivo. É levar as pessoas ao conhecimento de Cristo e não ter mais coisas relacionadas à vida terrena, mas o objetivo é levar as pessoas até Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O objetivo do verdadeiro pregador é levar as pessoas a conhecerem a verdade, a conhecerem a Jesus, a terem conhecimento de Jesus, para poder alcançarem a salvação das suas almas. Do materialismo, se você quer aprender algo terreno, você aprende numa faculdade. Você vai lá, você vai ter professores que vão te instruir naquilo que você precisa aprender do mundo secular. Mas para aprender a palavra de Deus, para aprender a respeito de Jesus, nós temos a escola bíblica dominical e pessoas capacitadas para que possam ensinar o Evangelho. Então, e temos que pregar. Os pregadores precisam ensinar o Evangelho, ensinar coisas do aspecto mundano. Você aprende na faculdade, você aprende em outros lugares, mas na casa do Senhor, o pregador tem que pregar a palavra de Deus. O nosso foco é o ensino do Evangelho. Então, e nós, quando lemos a palavra do Senhor Jesus, abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Vem devagar, para que você possa ler e compreender. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Nos acompanhe, meus amados. Dê atenção à palavra de Deus. Quantas pessoas voltam a sua atenção para as redes sociais e sequer dão tempo para poder ouvir a palavra de Deus? Não ter tempo para Deus é viver perdendo o seu tempo. Aproveite bem o seu tempo, como diz o salmista. Ele buscava ter o conhecimento de Deus. Ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Aproveitar bem os seus dias, buscando o conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor por todos testemunhos e palavras de homens de Deus do passado que conheciam a Deus e que nos passaram estas instruções. Nós muitas vezes nos dedicamos a aprender muitas coisas seculares, mas as coisas de Deus as pessoas deixam em segundo plano, olha, em terceiro e quarto plano. Olha, Jesus ele disse:
ler as Escrituras. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 2. Olha em que deve estar centrada a pregação do Evangelho. Será que é no conhecimento secular? Será que é na capacitação intelectual? Será que é para dar capacitação e ensino político às pessoas? Em que deve estar centrado a pregação do Evangelho? 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 2. Nas palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Olha, a nossa pregação tem que estar centrada em quem? Em Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esta deve ser a mensagem do pregador do Evangelho. Se você vê qualquer pessoa que se diz pastor ou pregador do Evangelho falando a respeito de qualquer outra coisa por aí dentro da igreja, olha, abra seu olho, cuidado com estes falsos discursos, porque o verdadeiro discurso cristão, ele tem por objetivo principal falar de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Discurso político, discurso que abrange qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo, não é pregação do Evangelho. Não se engane, como disse o próprio apóstolo Paulo, as más conversações, sabe o que fazem? Corrompem os bons costumes. Cuidado, você talvez, quem sabe, já está corrompido por causa de estar sempre ouvindo maus discursos, más conversações. Então, o Evangelho tem que ser pregado, mas conforme nos ensinaram os apóstolos. Nós sempre falamos aqui: a igreja primitiva andar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, os 4 pilares da igreja primitiva. Mas primeiro, a doutrina dos apóstolos. Os nossos apóstolos estão aqui dentro da Bíblia Sagrada, e é daqui que nós tiramos a nossa orientação, a nossa educação cristã tem que estar centrada nas Escrituras, totalmente centrada nas Escrituras. Então, as palavras do apóstolo Paulo, capítulo 2. Você que está com a sua Bíblia aberta, vamos ler, acompanha aí. E eu, irmãos, 1 Coríntios capítulo 2, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria. Olha aí, Paulo foi pregar o Evangelho. Ele não foi lá em Corinto para falar de política.
e em temor e em grande temor. Porque eu sou ser humano como vocês, comum como qualquer outro. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Poderia ser perseguido, ser açoitado, como qualquer pessoa, qualquer ser humano. Ele não era infalível, era um homem comum como nós somos. Só que ele havia tido encontro com Jesus Cristo. Aleluia! Havia ele se convertido ao Evangelho através da revelação de Jesus Cristo no caminho de Damasco. Jesus havia se revelado a ele. E ele continua: e eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas a sua fé sim, a vossa fé sim, se apoiasse na sabedoria que vem de Deus. É a verdadeira sabedoria. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria das Escrituras. Eu não posso me julgar sábio de mim mesmo para ficar misturando o Evangelho com outras coisas alheias à fé. Não, eu tenho que anunciar Jesus Cristo para que o mundo alcance a salvação da sua alma. A época de Noé, a salvação estava em as pessoas darem ouvidos à sua voz, para que se livrassem do dilúvio que haveria de vir. De que forma? Entrando na arca. Entrando na arca. Hoje nós não temos uma arca. Hoje nós temos Jesus Cristo. Nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devemos ser salvos. Só Jesus. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A salvação está em Jesus Cristo. Então, é este o Evangelho que nós pregamos. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo transforma, batiza o homem com o Espírito Santo e leva para o céu. Somente Jesus. Então, disse o apóstolo Paulo: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas estava centrado em quem? Jesus Cristo, na demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas sim no poder de Deus. Quantas pessoas têm a sua fé apoiada na sabedoria dos homens? Confiam mais no ser humano do que no próprio Jesus Cristo, que criou o homem. Meus amados irmãos, isto não convém que seja assim. Confiai no Senhor Deus perpetuamente, porque o Senhor Deus é que é a nossa rocha eterna. Na vida tudo passa, ser humano passa, nós partimos daqui, podemos partir a qualquer momento. Devemos sim confiar no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele.
para que as pessoas possam depositar a sua confiança no pregador que vos fala. Não, nós estamos levando você a crer em Jesus Cristo, assim como João Batista falou de Jesus, que ele cresça, mas que eu diminua, que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado, que você o aceite como o único e suficiente Salvador da sua vida. Pregador tem que apontar as pessoas a Cristo, e o objetivo não tem que ser encher a igreja para que dela explore comercialmente. Não, pregador tem que levar as pessoas a Jesus Cristo. Quantas pessoas sendo enganadas por falsos discursos? Então, meus amados irmãos, é preciso estudar as Escrituras. A pregação do Evangelho deve ser priorizada acima de tudo. O cristão prioriza o Evangelho. O cristão prioriza o ensino de Jesus. O cristão não coloca em primeiro lugar outros objetivos, coisas alheias à fé. Não, ele prega o Evangelho. Se a igreja primitiva, à época, já era perseguida por pregar o Evangelho, quanto mais você seria perseguida se ela fosse para a praça pública, se os apóstolos fossem para as ruas falarem de outras coisas que não fossem o Evangelho. Se a igreja, se os apóstolos, por pregarem o Evangelho, por pregarem a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da humanidade, já eram perseguidos, quanto mais se eles se levantassem a pregar em praça pública contra o Império Romano. Eles pregavam a Jesus Cristo, e este é o trabalho da igreja: anunciar o Evangelho de Cristo. Cristo tem que ser o centro da nossa mensagem, o objetivo principal, levar as pessoas ao conhecimento de Cristo. Então, a pregação do Evangelho deve ser a prioridade do verdadeiro pregador. Não se engane com falsos discursos. Cuidado, observem em que está centrada a pregação daquele que se diz pastor, presbítero ou evangelista. Quer saber se a mensagem vem de Deus ou não? Veja em quem está centrada a mensagem. A pregação do Evangelho deve ser priorizada acima de tudo, para que seja cumprido os dois verdadeiros ides. Vamos falar de dois verdadeiros ides. Primeiro, o ide pregai. Segundo, o ide ensinai. Dois ides: ide pregar e depois ide ensinar. Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. Marcos, Evangelho, capítulo 16, versículo de número 15. Abra sua Bíblia bem devagar, para que os irmãos possam parar, pegar a sua Bíblia e assim nos acompanhar. Bem devagar. Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. Muito bem.
muita gente fazendo discurso, pregando outras coisas por aí. Cuidado, eu não vou dizer que essas pessoas vão para o inferno por estarem pregando outras coisas, não, porque não sou eu quem fará a separação do joio do meio do trigo, não, é Deus. Nós não podemos julgar, Deus é quem fará esse julgamento, mas nós falamos sempre aqui, como diz as Escrituras, como disse o Senhor Jesus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Isso significa que tem muita gente dentro das igrejas que não vão entrar no céu, inclusive muitos pastores, pregadores e evangelistas. Então é preciso ter muito cuidado com essas coisas. Isto é Bíblia, isto é palavra, palavra objetiva. Muitas vezes a gente se preocupa muito em levar aspectos teológicos das Sagradas Escrituras para o público em geral, mas quem salva é o Evangelho básico de Jesus Cristo. Jesus não foi até as pessoas da sua época ensinando teologia, ensinando, fazendo discursos difíceis das pessoas entenderem, não. Jesus foi dizendo claramente, objetivo, que sem Ele ninguém entraria no céu. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sem mim nada podeis fazer. Alcançar a salvação sem Jesus não tem jeito, não alcança. A grande comissão de Jesus, dada aos seus apóstolos, foi: disse a eles: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Foi isso que Jesus disse aos seus apóstolos. Quem crê? Quem crê, aqueles que vos ouvirem e crê no Evangelho anunciado e for batizado, será salvo. Jesus foi bem objetivo, mas quem não crê será condenado. Olha, estes sinais seguirão aqueles que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, beberão alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sinais que evidenciam se Deus realmente está operando na vida daquele pregador. Apesar que nos últimos dias, como disse o Senhor, nós temos que ter muito cuidado. Virão muitos, como disse o Senhor, em meu nome, fazendo muitos sinais aí por aí. Cuidado, observe o discurso dessas pessoas, se eles estão centrados em Jesus Cristo. Porque aquela pessoa que prega discursos baseados no conceito humano e do servir somente a esta terra, porque há muitas pessoas que vivem deste mundo como se dele fosse usufruir para sempre. É por isso que pregam muito a questão da prosperidade financeira. A palavra de Deus, ela não passa, mas o mundo passa e a sua concupiscência passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Jesus foi bem claro: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, mas ajunteis sim tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem
esfera horizontal. Céu, esfera vertical, é para cima. Cuidado com esses tipos de mensagem que só falam a respeito da esfera horizontal, que aponta as pessoas para a terra. Cuidado, não se engane com falsos discursos. A pregação do Evangelho deve ser priorizada e deve cumprir os dois verdadeiros ides de Jesus: pregar e ensinar. Pregar, Mateus 16:15. Ensinar, abra sua Bíblia, Mateus 28:19. Pregar, Marcos 16:15. Ensinar, Mateus 28:19. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 28, versículo 19. Versículo 18 diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha a mensagem que Jesus deixou aos seus discípulos, que mais tarde se tornaram os apóstolos, as quais a igreja primitiva os ouvia. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as. A palavra ensinar aparece de novo no versículo 20: ensinando-as a guardar alguma coisa. Ensinando a guardar alguma coisa, é o que diz aí? Não, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha aí, então o Senhor estará convosco todos os dias, mas se vocês ensinarem corretamente as Escrituras, aí sim os sinais seguirão aqueles que creem. O Senhor, como diz as Escrituras, operava o Senhor com eles com os sinais que os seguiram. O Senhor estará conosco. O Senhor confirmará a palavra que pregamos com sinais e maravilhas e prodígios. Aí sim o Senhor se fará presente. Então, não podemos pregar o Evangelho com pretexto malicioso, com segundas intenções. Não se prega o Evangelho com pretexto malicioso e nem com segundas intenções. Muitas vezes se observa, através das palavras de muitos pregadores, de muitas pessoas que se dizem pastores, que se auto-intitulam pastores ou pregadores, segundas intenções, pretexto malicioso, é o que se observa muitas vezes. Então, meus amados, devemos ter cuidado, muito cuidado com essas coisas. Não podemos pregar o Evangelho com pretexto malicioso, com segundas intenções, misturando coisas seculares com o Evangelho de Cristo, porque isso não é Evangelho. Jesus Cristo não pregou assim.
igreja primitiva ia às ruas, os apóstolos iam às ruas, visitavam as cidades, as casas, mas falavam a respeito de Jesus Cristo, não falavam de outras coisas. Como disse o apóstolo, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. Então, o Evangelho tem que estar centrado em Jesus Cristo. Meus amados irmãos, olha, seus irmãos têm visto coisas semelhantes a esta. Cuidado, a Bíblia diz: observai tudo, retende o que for bom, o que for ruim, você joga fora, o que for de aspecto terreno e humano, joga fora, mas o que for bom, você aproveita. Então, quantas pessoas pregando o Evangelho por aí, com pretexto malicioso, com segundas intenções. Filipenses, abra sua Bíblia. Epístola de Paulo aos crentes que habitavam na cidade de Filipe. Filipenses, capítulo 1, versículo 15 e 18. Vamos ser objetivos. Filipenses, bem devagar para que você possa acompanhar as escrituras, né? Filipenses capítulo 1, versículos 15 e 18. Fica depois da Epístola aos Efésios. Filipenses capítulo 1, versículos 15 e 18. Olha o que diz o apóstolo Paulo: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros pregam igualmente. Uns pregam por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam, meu Deus, por incrível que pareça, mistura até Cristo no meio da mensagem, né? Anuncia a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas eu não digo isso não, o apóstolo Paulo. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com segundas intenções, ou com pretexto malicioso. Que importa? Nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, a mensagem do apóstolo Paulo estava centrada em Jesus Cristo, sempre em Jesus Cristo. Há muitas pessoas pregando o Evangelho com objetivos, com pretextos, com malícia, com segundas intenções, o Evangelho com fingimento, por inveja, porfia. Muitas pessoas debatem o Evangelho
Então, a política não pode ser o motivador da pregação do Evangelho. O materialismo, a prosperidade material não pode ser o motivador da pregação do Evangelho. Nós vemos a palavra de Deus, ela é bem clara. Temos que estudar a palavra, porque o mundo anda da forma que está. Pessoas discutindo, guerras não têm solucionado o problema da humanidade. Se Jesus Cristo quisesse, na sua época, derrubar o Império Romano e assumir o mundo, ele não teria feito. Então a igreja tem que assumir a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, assim como ele pregou, também devemos nós pregar. Ele nos deixou o exemplo. Jesus não veio para ser rei da terra. Jesus veio para salvar a humanidade na sua primeira vida. Buscar e salvar aquele que se havia perdido. Esse foi o objetivo de Jesus. Agora, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? De onde vem? Porque as pessoas vivem lutando, brigando, discutindo entre si por posições eclesiásticas muitas vezes, posições políticas muitas vezes, inúmeras vezes, hoje já é comum. Porque as pessoas vivem brigando, discutindo. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? É do materialismo. Porque essas pessoas não são espirituais, mas são carnais. Tiago, capítulo 4. Abra sua Bíblia. De novo, Tiago, capítulo 4. Bem devagar para que você possa, caso esteja a nos ouvir, abrir a sua Bíblia e ler. Tiago, capítulo 4. Olha de onde vem as guerras e pelejas entre vós. Será que é porque pregamos o Evangelho? Será que é porque estamos pregando o Evangelho? Bom, se estivermos sendo perseguidos por pregar o Evangelho, somos bem-aventurados por pregar o Evangelho. Ou nós pregamos Jesus Cristo como sendo a centralidade de Cristo, o cristocentrismo. Somos bem-aventurados se somos perseguidos por pregar o Evangelho. Agora, se for perseguido por estar se envolvendo em coisas alheias à fé, então vós não sois bem-aventurados. Não sois bem-aventurados. Então, Tiago, capítulo 4, versículo 1 em diante. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Por quê? De onde vem? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiros, desejo material. Quem ama o mundo e o que o mundo oferece, o amor de Deus não está nele. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, é impossível.
que Baal está dormindo? Sim. Então eles lá se rasgando, fazendo sacrifícios, e nada de Baal responder. Por que não responde? Baal não existe. Tem muitas pessoas que dizem servir a Deus, servir a Jesus Cristo, mas o serve como se tivesse servido a Baal, porque não sabe orar, não sabe pedir. Deus não responde orações egoístas e que prejudicam outras pessoas. Não. Agora, se você fizer uma oração para o bem da coletividade, que venha abençoar você, sua família, aquelas pessoas que estão ao seu redor, e o mundo a qual você pertence, aí sim você terá ouvido a sua oração. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Aí alguém vai dizer bem assim, mas olha o que nós vamos ler no próximo versículo aí. O próximo versículo, alguém vai dizer, mas essa palavra é muito dura. Mas a Bíblia, por estar passando muito a mão na cabeça das pessoas, é que o mundo está do jeito que está hoje, por não se apregoar a verdade, ou pregar o Evangelho. Objetivando encher somente igreja, é que o mundo está desse jeito hoje. O Evangelho tem que ser anunciado, doa quem doer. A palavra tem que ser pregada, é assim a descrição da Bíblia. Nós falamos aqui várias vezes que a Bíblia, a palavra de Deus, não passa a mão na cabeça das pessoas, não. Ela aponta a Cristo, mas ao mesmo tempo ela exorta e fala a respeito das características daqueles que hão de alcançar a salvação, mas também diz a característica daqueles que serão condenados. É esse Evangelho que nós pregamos e devemos pregar, o Evangelho objetivo. Então disse Tiago, o irmão do Senhor: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você quer continuar sendo amigo do mundo? Cuidado, não se deixe enganar pelos falsos discursos. Compare-os com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Não se deixe enganar. O anticristo, o espírito do anticristo já está agindo no mundo desde a época da igreja primitiva. E hoje, quanto mais vai se aproximando o grande dia da volta do Senhor, o espírito do anticristo está a operar. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, como disse o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convencerem, santo trato e piedade, aguardando-nos e apressando-nos para o dia do Senhor, em que os céus passarão num grande estrondo, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Tudo será desfeito. Então, adúlteros e adúlteras, olha a exortação: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais vós que à toa que diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Deus zela pelo seu povo,
ela está onde? Num aprisco. Um aprisco é um local reservado, é um local separado. Igreja vem do grego eclesia, que significa povo separado, povo distinto. Aprisco, local fechado. Então, Deus guarda os seus servos. Deus irá buscar um povo, mas um povo que o espere e que o busque em espírito e em verdade e na beleza da sua santidade. Então, quem realmente devemos ser? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Abra sua Bíblia. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Vamos ler a palavra de Deus, folhear as Escrituras, ser objetivos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Olha o que diz a palavra de Deus. A partir do versículo 10 em diante. Vamos ler. Não erreis, 1 Coríntios 6, 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Olha aí, a palavra é bem clara. Nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Isso é Bíblia. Isso não é discriminação, é ensino. A Bíblia, ela não discrimina as pessoas, ela doutrina, ela ensina, e as pessoas têm livre-arbítrio de escolher aquilo que querem ser. Mas a palavra diz claramente e fala da característica das pessoas que vão entrar no céu, e também diz da característica das pessoas que vão ser condenadas à perdição eterna. Então, e o apóstolo, chamando a exortação os crentes que habitavam na cidade de Corinto, ele não passou a mão pela cabeça de ninguém, ele apregou a verdade. São duras essas palavras, mas o mundo precisa ouvir antes que seja tarde demais, porque Jesus Cristo falou: muitos são chamados, mas os escolhidos são todos. É isso que diz as Sagradas Escrituras? Não, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Na parábola das 10 virgens, 50%. As 10 representavam a totalidade, apenas 50%. Não significa que Jesus vai salvar 50%. Não é isso que nós estamos pregando. Isso aqui é para que os irmãos possam entender que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, como diz as Escrituras, entrará no reino do céu. Não são todas as pessoas que estão dentro da igreja que hão de ser salvas. Nós falamos diversas vezes aqui, sempre pregando, como disse o apóstolo Pedro, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Olha, o julgamento vai começar pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, ou seja, a peneira vai começar pela igreja. A seara
ela tem a plantação de trigo, é onde estão os servos do Senhor. O trigo será recolhido, mas no meio da seara também cresce quem? O joio. Existem muitas searas por aí, muitas searas, muitas plantações, mas a plantação do Senhor é a plantação de trigo, a exemplo do que diz Jesus. O exemplo é um local fechado, é uma semente exclusiva, o trigo. Mas ali dentro daquela plantação, aquele terreno fechado, aquela seara fechada, aquela fazenda fechada, também nasce o que? O joio. Mas os irmãos sabem o que vai acontecer com o joio, né? O joio será retirado, lançado no fogo. Irmãos, vamos ter cuidado na nossa vida espiritual. Isso serve para mim, serve para você, para todos nós. A palavra de Deus é a espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração. Espada de dois gumes, ela tem dois lados, tanto serve para quem prega como para quem ouve. O apóstolo Paulo diz: para que pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Então o pregador tem que pregar a palavra, para que porventura ele mesmo não caia na tentação do inimigo, para que ele possa estar sempre lembrando a verdade das Escrituras, para que ele possa vencer as tentações do inimigo. Então, disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11, as características ele citou no versículo 10, capítulo 6, versículo 1 Coríntios 6 e 10, as características dos que não herdarão o reino de Deus. E no capítulo 11 ele continua dizendo: e é o que alguns dentre vós têm sido. Muita gente dentro da igreja, na prática destes pecados descritos por Paulo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Você conhece alguém assim? Dentro da igreja, mas nessa condição, na característica dessas pessoas. Na época, a igreja de Corinto tinha esse tipo de pessoas, estava dentro da igreja, mas na prática destes pecados descritos, 1 Coríntios 6 e 10, mas Paulo diz: não erreis. É alguns do que alguém tem sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Então, meus amados, crente não pode se deixar enganar por falsos discursos em mensagens que não têm por centralidade o Evangelho puro e genuíno de Jesus Cristo. Não se deixe enganar. O discurso de Paulo a respeito de litígio. Agora eu vou perguntar a você: você tem visto quantos exemplos assim nas igrejas dos dias de hoje? Nós vamos ler aqui. Você conhece pessoas, líderes religiosos, que se enquadram nestes versículos que nós vamos ler aqui? Se você conhece, cuidado com os seus discursos. Não se deixe enganar pelos falsos discursos. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos. Tudo isto aqui foi quem inspirou
efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Vamos continuar. Ousa algum de vós tendo algum negócio contra outro ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Quantos servos de Deus indo perante as autoridades seculares, o mundo mesmo, para poder resolver questões de litígio dentro da igreja, e reúne. Se sua igreja tem um pastor que age dessa forma, cuidado, muito cuidado. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Os roubadores não herdarão o reino de Deus. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por nós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas entre vós? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida contra outro irmão, você vai pôr na cadeira aos que são de menos estima na igreja, isso perante os injustos. Aí Paulo chama-nos a atenção. O que eu vou falar também aqui, isso serve para nós. Porque nós estamos dizendo isso, está acontecendo, nós estamos pregando, é para nós envergonhar mesmo. Agora, usa qualquer ensinamento de aspecto teológico, qualquer pretexto teológico para refutar essas minhas palavras, pode usar, não tem problema, pode usar. Nós pregamos a Bíblia, não debato Bíblia, não discuto Bíblia, mas também não gostamos de deixar de falar, né? Nós temos que falar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Para vos envergonhar, vos digo, não há coisa entre vós sábio. Não tem sábio na igreja, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo contra o irmão. Isso está ocorrendo na igreja de Corinto, está acontecendo em muitas igrejas de hoje, e isso ainda vai procurar os infiéis. Na verdade, é já realmente uma pauta entre vós, tendes discussões, demandas uns com os outros. Já é errado isso aí. Quanto mais entrar na justiça contra o irmão, o próprio irmão da própria igreja, denominação cristã. Aí o apóstolo diz: por que não sofrei antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e também fazeis o dano, isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não tem jeito. Não tem jeito. Não entra no céu. Então, não vos deixais enganar com falsos discursos. Tem muita pessoa relativizando o Evangelho, relativizando. Muitas pessoas têm pregado de tal forma a suavizar a mensagem. O que significa relativizar?
suavizar o ensino. Meus amados irmãos, nós não vemos isso nas Escrituras. Nós vemos os apóstolos ensinando a verdade, não suavizando o ensino. É por isso que tem muitas pessoas que hoje estão dentro da igreja e estão desviadas, porque não conhecem a verdade, mas porque o pastor não ensina, porque o pastor não quer pregar a verdadeira palavra, porque se ele pregar, a sua igreja no outro dia estará vazia, porque ele quer manter o dinheiro que entra dos dízimos e das ofertas, para que possa manter o seu salário, a sua alta prebenda, e para isso ele precisa estar com a igreja cheia. Irmão, melhor é nós termos o nosso nome escrito no livro da Bíblia, para alcançarmos a salvação das nossas almas e levarmos conosco, ainda que seja 2 ou 3, assim como fez Noé, salvou momentos da sua família, do que estar com a igreja cheia e todos serem lançados no inferno por falta de ensino. Então, meus amados, há muitas pessoas dentro ou convivendo próximos da igreja, inspirados por outras intenções, e Jesus corrigiu isso, e nós vemos no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 12 e 13, para encerrar agora. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. Quando Jesus, ele purificou o templo, e entrou Jesus no templo de Deus. O templo é de quem? De Deus. Expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Parece que eu estou vendo o dia de hoje. Você já pensaram se Jesus chegasse na porta da sua igreja hoje, no dia de convenção, de reunião de convenção? Se Jesus chegasse na porta da sua igreja nos dias de hoje, no dia de festividade, entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Olha aí, mas olha o evangelho que Jesus pregava e a quem ele alcançava, porque hoje o evangelho que muitos têm pregado só alcança pessoas ricas e que têm grande poder financeiro, e muitos pastores até gostam disso porque deles recebem vantagens financeiras. Mas olha o evangelho que Jesus pregava, olha o evangelho. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Mas os principais, os sacerdotes, os escribas, eles tinham inveja do que Jesus fazia. Então, as crianças iam até Jesus, e o templo era referência para que as pessoas lá pudessem encontrar Jesus. Tem muita gente que diz que não é preciso ir à igreja para se salvar. O templo era referência, as pessoas iam até lá. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 46 e 47, você pode ler na sua casa depois, Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 42 em diante. Quando você vê o versículo 46 e 47, e a igreja perseverava todos os dias no templo, estava lá no templo,
Mateus capítulo 21, versículo 12, versículo 13 em diante. Nós vemos no versículo 13, e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Local exclusivo, irmão, exclusivo de se pregar o evangelho, mas muitos já têm se convertido em covil de ladrões, lugar de explorar, de apregoar mensagens, mas mensagens cheias de malícia, mensagens com segundas intenções. Muitos têm feito isso com o pretexto, muitas vezes, de explorar os fiéis e ganhar dinheiro. Observa tudo, observar tudo, retém o que for bom, até mesmo nas minhas palavras. Observa tudo, só que não relativize o evangelho, não relativize o evangelho se utilizando de estudos teológicos, de inteligência meramente humana, para poder querer refutar a própria mensagem da palavra de Deus. Isso é relativizar o evangelho. Isto é amaciar a palavra. João capítulo 2, versículo 13 e 16. Irmãos, isso é palavra, isso é Bíblia. Capítulo. Jesus purifica o templo. É o mesmo texto, mas vamos ver algo ao qual ele nos possa acrescentar. E estava próximo à Páscoa dos judeus. Estava próximo à Páscoa dos judeus. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13. Abra sua Bíblia aí, é a última referência. E estava próximo à Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. Quem mexe com dinheiro naquela época, o dinheiro romano e o dinheiro das outras nações, eles eram trocados ali pela moeda, a qual era recebida no templo, que era a moeda da cidade ali e do povo de Israel, porque no templo não podiam chegar com outras moedas. Então os cambiadores trocavam. É como se trocar o dólar pelo real. Era mais ou menos isso. Não eram os cambiadores, mas eles estavam ali para poder ganhar dinheiro, se aproveitar do movimento do tempo para explorar comercialmente. E Jesus viu aquilo. Quantas pessoas vivem à porta de igreja, até mesmo dentro do templo, objetivando explorar comercialmente, até muitos pastores. Estava próximo à Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um chicote, uma zorraga de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Eu acho que se tivesse ali muitos crentes, acho que saía a tratar aquele dinheiro. Se fosse o dia de hoje, Jesus chegasse à porta do templo, batendo em todo mundo ali, chicoteando aquelas pessoas que exploravam comercialmente, muitos crentes sairiam a catar aquelas moedas que foram lançadas no chão, porque são extremistas, materialistas. Então Jesus derribou as mesas, espalhou-se ali
disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não passais na casa de meu pai, casa de vendas. Os que vendiam pombos levavam pombos para serem oferecidos. As pessoas compraram para oferecer os seus sacrifícios no templo. Mas podia? Não era correto. Eles queriam juntar o útil e o agradável, né? Mas não é certo. Casa de Deus tem que ter exclusividade. É correto? Era correto ou era? Oferecer sacrifícios no templo. Aí iam pessoas lá para se aproveitar do movimento, dos que iam sacrificar, se colocavam à porta para poder vender pombos. É correto? Não é correto. Juntar o útil ao agradável, não, irmão. É Bíblia. Então, Jesus disse: tirai daqui estes, e não passais da casa de meu pai, casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Então, isto é palavra. Agora, cuidado. As más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com os falsos discursos que vocês têm ouvido por aí. A palavra tem que estar centrada na Bíblia. Jesus Cristo deve ser o centro da nossa mensagem. Apontar Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E dizer aquilo que pregaram os apóstolos. Eles não omitiram palavras a fim de encher a congregação a qual eles dirigiam. Não, eles pregavam o Evangelho. Aqueles que precisavam de uma exortação, eles exortavam. Aqueles que precisavam de uma palavra de consolo, eles consolavam. Mas eles pregavam o Evangelho. E nós, o que nós estamos passando? Não podemos nos enganar com os falsos discursos, porque como diz o apóstolo Paulo: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos nos colocar de pé, vamos encerrar nosso ensino desta manhã. Que o Senhor Jesus possa dar o melhor conhecimento aos irmãos, que os irmãos, através deste ensino, também possam despertar vontade de ler a palavra de Deus. É o nosso único objetivo. Não estamos aqui com o propósito de ganhar dinheiro, mas pregar o Evangelho. Não estamos ganhando nada com isso, mas nós almejamos alcançar a salvação das nossas almas. Esse é e deve ser o nosso objetivo principal: alcançar a salvação da nossa alma e levar também a salvação à nossa família. Irmãos, se nós não conseguirmos salvar todo mundo, devemos agir assim como agiu Noé. Ele pregou o Evangelho, anunciou a palavra, não conseguiu salvar as pessoas da sua geração, mas ele conseguiu levar a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras a entrar na arca e a alcançar ali a salvação do mundo de então, através da arca. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pensa assim: pregue a palavra para a sua família, ensine o Evangelho. A Bíblia diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar, para que no futuro não venha se desviar. Se você não consegue salvar o mundo inteiro, tente salvar apenas a tua família. Leve o Evangelho para os seus filhos, leve os seus filhos para a igreja, faça como Noé. Tente ganhar a sua família ao menos, mas tente.
Vamos agradecer ao Senhor, vamos lá. Maravilhoso Deus, Senhor. Agradecemos ao Senhor pela palavra. Continue conosco, falando aos nossos corações. Abençoa aqueles que nos ouvem, porventura nos acompanhar em seus lares, aqueles que nos anunciam, meu Deus, todos os nossos familiares, todos os nossos irmãos em Cristo, para a honra e glória do teu nome. Restaura a saúde daqueles que estão enfermos, tu és poderoso, meu Deus. Estes sinais seguirão aqueles que creem em teu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, beberão alguma coisa mortífera, não escalarão algum, pegarão nas serpentes e também imporão as mãos sobre os enfermos e os curados. E estes sinais seguirão aqueles que creem, nós cremos, e aqueles que nos ouvem, pregar o Evangelho, também possam ter restabelecida a saúde e serem curados para a glória de Deus. Saúde física, mental e espiritual. Meu Deus, doenças psicossomáticas. Tu és poderoso para restaurar a saúde das pessoas que possuem doenças psicossomáticas, doenças da mente. Tu és poderoso para repreender, meu Deus, toda e qualquer enfermidade. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus. Mande comigo bem forte, amém? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja, o povo de Deus que aguarda a breve volta de Jesus. Mande comigo bem forte, amém? Ao Senhor, glória, ao seu nome, mais glória, e ao povo de Deus, a vitória em